Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. El día de hoy vamos a presentar los resultados principales del estudio costo-beneficio elaborado por CCF de la carretera Pucallpa-Crucero do Sul. A continuación me gustaría compartir con ustedes un video que ha sido elaborado por CCF y en el que se resume brevemente los principales hallazgos de este estudio. Há mais de 40 anos, Peru e Brasil discutem a construção de uma estrada de aproximadamente 280 quilômetros que ligaria os municípios de Pucallpa e Cruzeiro do Sul. O projeto já fez parte da agenda política de diferentes governos e, recentemente, foi retomado pelo governo Bolsonaro. A construção, porém, sempre foi questionada em função de seus impactos socioambientais. No Brasil, a estrada cortaria o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, que abriga espécies vegetais e animais ameaçadas. No lado peruano, a construção da estrada causaria o desmatamento de cerca de 24 mil hectares de floresta primária. Além disso, a estrada atravessaria a reserva territorial Isconaua, com indígenas em isolamento voluntário, e terra dos povos Naua, Nuquini e Kaxinawá. O meu nome é Paulo César de Oliveira Silva, sou liderança do povo Nuquini, da aldeia Vacaviçu, em torno do Parque Nacional. A estrada de Cruzeiro do Sul a Pucallpa, ela afeta nós diretamente, com a vinda também do agronegócio para nossas regiões. Segundo seus proponentes, a estrada permitiria maior integração entre os dois países, facilitando o comércio. Porém, outros trechos de estrada já ligam o noroeste brasileiro e o sul do Peru. O projeto foi alvo de diversas denúncias do Ministério Público e representações indígenas ao longo dos anos, além de ter sido questionado por vários estudos de viabilidade técnica e ambiental. A Conservação Estratégica, CSF, publicou neste mês um novo estudo econômico da obra, com uma análise custo-benefício da construção da estrada, que levou em consideração fatores ambientais como desmatamento e emissão de carbono. O estudo concluiu que o projeto rodoviário traria prejuízo aos cofres públicos. Os custos seriam maiores do que os benefícios esperados. Isto considerando 20 anos de uso da estrada. No caso do Peru, o prejuízo social ultrapassaria R$1 bilhão. E no Brasil, seria de aproximadamente 960 milhões. A análise também aponta que os novos veículos em circulação gerariam 350 vezes mais CO2 do que atualmente nos dois países. Diante desses impactos, lideranças locais alertam para os riscos de construção da estrada. Sou a Valdenice Nuquini, sou contra a construção dessa estrada Cruzeiro do Sul Pucallpa, porque vai nos afetar, vai mudar o nosso modo de vida, a nossa sobrevivência, vai prejudicar a fauna e a flora. São projetos que não têm futuro para os povos indígenas. Em resumo, o projeto, além de afetar negativamente comunidades indígenas e áreas de importância ecológica, não vale a pena economicamente. Acesse o estudo em nosso site e saiba mais. Voy a dar paso a explicar un poco la agenda del día de hoy. Primero vamos a arrancar con las palabras de bienvenida a cargo de Pedro Gasparinetti, que es director de CCF en Brasil. Luego de eso me gustaría dar paso a Thais Vilela, quien nos va a presentar el estudio costo-beneficio de la carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul. Ella estaba a cargo de esta investigación y nos va a presentar los principales hallazgos del reporte. Luego de eso vamos a pasar a una ronda de comentarios y el día de hoy nos acompañan 6 panelistas. Tenemos 3 panelistas por el lado de Perú y 3 panelistas por el lado de Brasil. En principio empezaremos con Berlín Díquez, que es presidente de ORAU. En segundo lugar daremos paso a Ciro Salazar, que es especialista de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales STAR. Y finalmente estaremos con Mariano Castro Sánchez Moreno, quien es integrante del comité directivo del programa de ONU Ambiente para el Desarrollo de Derecho Ambiental. Luego de eso procederemos a pasar a los panelistas de Brasil
y en esta ocasión me acompañan Francisco Pianco, quien es líder académica y coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de Río Yuruá. En segundo lugar estaremos con Miguel Escarcelos, quien es secretario general de la ONG SOS Amazonía. Y finalmente terminaremos con Ana Luisa Melgazo, quien es coordinadora del Programa de Políticas Públicas y Articulación Regional de la Comisión Proindio de Acre. Finalmente tendremos una ronda de preguntas y comentarios abiertos al público y agradecerían que puedas dejar sus comentarios tanto en el canal de Facebook como en el canal de YouTube, que son ambas plataformas, las plataformas en las que se está transmitiendo este evento. No sé si es posible transmitir el video antes de dar las palabras de bienvenida. En caso no sea posible, doy las palabras a Pedro Gasparinesi. Obrigado, Marta. Boa tarde a todos. Eu sou Pedro Gasparinetti, diretor do escritório da CSF no Brasil. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os panelistas, a todos que estão nos acompanhando no YouTube e no Facebook. A CSF é uma instituição de pesquisa que vem trabalhando já há mais de 20 anos com a valoração de serviços ecossistêmicos e avaliação de impactos de obras de infraestrutura, como hidrelétricas, o garimpo ilegal de ouro e a construção de novas estradas que cortam áreas ecologicamente sensíveis. Ao longo da história da CSF, a gente já desenvolveu algumas pesquisas muito importantes, como, por exemplo, a avaliação de impactos da proposta de expansão da BR-319 e, mais recentemente, uma avaliação ampla de uma série de estradas, de dezenas de estradas na Amazônia de todos os países aqui da América do Sul. Eu queria ressaltar que esse tipo de análise, né, como, por exemplo, esse de múltiplas estradas, né, uma análise comparativa e de viabilidade, né, ela traz uma perspectiva de quais estradas têm um retorno social e quais estradas não teriam um retorno social. Então, é muito importante aqui dizer que a gente, em análises, busca reconhecer todos os pontos positivos e negativos, né, das estradas, e que, no caso da estrada de Pucallpa, como a Thaís vai apresentar e todos os panelistas vão discutir, a gente encontra que os impactos positivos são menores do que os custos, né, de construção. Então, a gente queria ressaltar também que esses impactos negativos indiretos, né, as externalidades ambientais, elas muitas vezes vão fazer com que projetos deixem de ser interessantes do ponto de vista social, mas que, além dessa perspectiva de impactos ambientais, sociais indiretos, a gente tem uma outra perspectiva, que seria uma perspectiva da análise de viabilidade financeira do ponto de vista privado, e que muitas vezes a gente percebe que alguns projetos de infraestrutura e de estradas, elas não são atrativas nem do ponto de vista financeiro privado, né? Então, esse daqui é um dos temas centrais também, né, do que a gente vai apresentar, que visa, então, sensibilizar tomadores de decisão e representantes dos governos para mostrar que alguns projetos de estrada, como é no caso do projeto Pucallpa Cruzeiro do Sul, eles não são do interesse social e eles são, no final das contas, um desperdício de recursos públicos e que vão gerar também outros impactos indiretos sociais que devem ser considerados. Então, além da gente tentar gerar essa sensibilização, né, em tomadores de decisão e órgãos do governo, a gente busca contribuir, então, com essas novas informações que vão ser aqui apresentadas, contribuir também, então, com o protagonismo das comunidades que estão discutindo isso, que estão sendo potencialmente afetadas por esse projeto, e contribuir, então, com a articulação também dessas comunidades, para que, então, em posse dessas novas informações, possam resistir a esses projetos que, então, vão gerar esses impactos negativos e, no final das contas, vão também gerar desperdício de recursos públicos, caso essas obras sejam feitas. Então, com isso, eu gostaria de desejar um ótimo webinar, gostaria de dar as boas-vindas novamente a todos e desejar uma boa apresentação e uma boa discussão. Obrigado. Muchísimas gracias, Pedro.
Bueno, a continuación voy a dar pase a Thais Vilela, quien es economista senior de CCF, quien nos va a presentar los principales hallazgos del análisis costo-benefício de la carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul. O objetivo da apresentação de hoje é apresentar esse estudo econômico que nós fizemos sobre o projeto de construção de uma estrada pavimentada que conectaria as cidades de Pucallpa, no Peru, e Cruzeiro do Sul, no Brasil. A construção dessa estrada está dividida em 2 trechos, a gente tem o trecho peruano e o trecho brasileiro, e a avaliação de viabilidade desses 2 trechos é feita de forma independente. No caso do Peru, já existem alguns estudos de viabilidade do projeto, até mesmo sobre os possíveis impactos que a construção dessa estrada geraria na região. Nesse trabalho, por exemplo, a gente usa como referência um estudo que foi realizado pela própria Conservação Estratégica em 2015 e um outro estudo de viabilidade realizado pelo consórcio Bial-Pucallpa em 2013. Esse estudo de viabilidade é, na verdade, um estudo oficial, onde foram avaliadas 3 rotas alternativas, e quando apareceu o slide, vocês vão ver que tem um mapa com as 3 rotas, desculpa, e a rota selecionada por ter o maior retorno econômico frente ao custo é a rota que... É o segundo slide, Marta. Sim. Então, nós temos as 3 rotas na parte do Peru, e a rota selecionada é a rota em vermelho, a rota número 2, que ela tem o maior retorno econômico frente ao custo. No caso do Brasil, existe muito mais desinformação. Ano passado, 2021, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte lançou um edital para a contratação da empresa que faria o projeto, mas o edital, até onde eu sei, foi interditado pela Justiça do Acre. Então, a gente não tem muita informação, a gente nem sabe ao certo qual vai ser o trajeto da estrada na parte do Brasil. O que se sabe em ambos os casos é que a estrada passaria por territórios indígenas, que são esses polígonos do mapa com cor alaranjada, e áreas de proteção ambiental, que são as áreas em verde. No caso das comunidades indígenas, existe uma preocupação adicional, porque a área por onde passaria a estrada, ela pertence a um grupo em isolamento voluntário. E, nesse caso, o impacto social e cultural seria bastante significativo. Próximo slide, por favor. Ok. Então, para apresentar o estudo, a gente dividiu a apresentação em 5 partes. Primeiro, eu vou explicar o que motivou a CSF, a Conservação Estratégica, a realizar esse estudo, o objetivo do estudo, depois eu vou apresentar a metodologia que usamos, resultados e, por fim, algumas conclusões / recomendações. A ideia é que essa estrada ela conectaria, né, os 2 países e facilitaria a comercialização de produtos agrícolas, madeireiros e minerais que vêm da Amazônia, e a principal vantagem é que esses produtos, uma vez em Pucallpa, eles teriam acesso à costa do Pacífico, porque uma vez em Pucallpa, ele teria acesso a toda a rede de estradas já existentes no Peru, que são essas linhas vermelhas no mapa. Como eu mencionei então, no início da apresentação, a CSF ela já fez um estudo sobre essa estrada em 2015. Nesse estudo, o enfoque ele foi no trecho peruano e foi mais uma análise comparativa entre os projetos rodoviário e ferroviário. E a conclusão desse estudo foi que nenhum dos 2 projetos seria economicamente viável, mas que, em termos ambientais, o projeto ferroviário deveria ser priorizado, ao invés da estrada, né, apesar do custo mais alto. Então, dada a nossa experiência com esse projeto, nós desenvolvemos esse novo estudo com enfoque na estrada e nos 2 trechos, e para a realização desse estudo, a gente teve o apoio financeiro da Organização Internacional Nietero. Então, quais são os objetivos desse estudo? Primeiro, fazer uma análise custo-benefício do trecho peruano e do trecho brasileiro.
Nessa primeira parte, nós consideramos apenas os custos financeiros e os benefícios econômicos que seriam gerados aos usuários da estrada. Não consideramos nenhum impacto adicional que seria gerado como consequência ou implementação desse projeto. No segundo momento, a gente considerou as emissões de CO2 que seriam geradas pelos veículos que passariam a usar essa estrada. E para complementar a análise também, e utilizando 2 projetos anteriores da CSF, a gente calculou o impacto econômico resultante do desmatamento. Mas isso foi feito apenas para o trecho peruano, por uma questão de disponibilidade de dados. E também para complementar o estudo como um todo, a gente fez algumas entrevistas com atores locais, a fim de sabermos a percepção dessas pessoas sobre o projeto. E as entrevistas foram feitas tanto no Brasil quanto no Peru. Próximo slide, por favor. Então, a metodologia que a gente usou para análise custo-benefício é uma metodologia bastante utilizada para o estudo de viabilidade econômica de estradas rurais, de baixo volume de tráfego. Essa metodologia foi desenvolvida pelo Banco Mundial e ela é conhecida como Modelo de Decisões Econômicas de Estradas, ou simplesmente RED, que é a sigla em inglês. Esse modelo ele compara os custos financeiros de investimento e manutenção com os benefícios aos usuários, ou seja, as pessoas que vão usar a estrada. E para medir isso, nós usamos não o número de pessoas propriamente dito, mas sim o número de veículos que passa pela estrada por dia. E a hipótese é que, com a implementação do projeto, haveria uma redução dos custos de operação veicular e de tempo de viagem. Próximo slide, por favor. Então, uma vez que a gente tem os benefícios e os custos, o modelo ele calcula a diferença entre os dois, ou seja, o benefício líquido, em um determinado ano. Como a análise ela é feita ao longo de vários anos, é importante trazer todos esses valores futuros a valores presentes. E isso é feito através dessa fórmula, que está no slide, e onde D é a taxa de desconto. E o projeto ele é considerado economicamente viável se o valor presente líquido é maior do que zero, ou seja, se os benefícios aos usuários são maiores do que os custos. Próximo slide, por favor. Uma coisa importante sobre esse modelo é que ele compara 2 cenários, um sem projeto e um com projeto. No cenário sem projeto, nós assumimos que existe uma estrada de terra e que essa estrada está no pior estado possível. E essa hipótese ela é necessária porque esse modelo foi desenvolvido para avaliação de projetos de melhoramento, na verdade, não tanto de construção. Próximo slide, por favor. Em termos de parâmetros, consideramos um período de 20 anos, de 2018 a 2037, e esses anos foram escolhidos porque a gente considerou, foram os mesmos anos, são os mesmos anos considerados no estudo de viabilidade, realizado em 2013 pelo consórcio Bial-Pucallpa. A taxa de desconto é de 9% ao ano, e essa é a taxa que nós usamos para trazer os valores futuros a valores presentes. E embaixo tem uma lista de alguns outros dados que são necessários para a realização desse estudo. Sem dúvida nenhuma, depois dos custos financeiros do projeto, as informações de tráfego são as mais importantes. E, no caso desse trabalho, nós usamos as informações disponíveis tanto no estudo do consórcio, quanto no estudo realizado pela CSF em 2015. Próximo slide, por favor. Para terminar a parte da metodologia, as emissões de CO2 são calculadas diretamente pelo modelo RED, e as emissões elas dependem da qualidade da estrada medida por esse índice internacional de rugosidade. Com relação ao desmatamento, usamos 2 trabalhos anteriores realizados pela CSF. Num desses trabalhos, projetamos o desmatamento que seria causado caso a estrada seja construída no Peru.
E usando um segundo estudo da CSF, a gente conseguiu valorar o impacto econômico desse desmatamento, considerando a perda de serviços ecossistêmicos, o custo de recuperação da área e o custo de oportunidade da terra. Ok, próximo slide, por favor. Bom, com relação aos resultados, essa tabela ela mostra o volume de tráfego entre 2018 e 2037 para ambos os trechos. E a gente pode perceber que há um aumento significativo. O tráfego total ele aumenta de 94 veículos, aumentaria, né, de 94 veículos em 2018 para 833 veículos em 2037, um aumento de quase 700% ao longo desses 20 anos. E esse resultado é bem importante para o modelo, pois é com ele que os benefícios são calculados. Próximo slide, por favor. Então, aqui a gente tem o gráfico dos custos e benefícios calculados para o trecho da estrada no Peru. Os custos correspondem às barras em vermelho, os benefícios às barras em azul. Essas duas primeiras barras em vermelho correspondem aos custos iniciais e as seguintes barras ao custo de manutenção. Como a gente pode ver, os custos são bem maiores do que os benefícios, e se a gente trouxer tudo a valor presente, então a gente tem um VPL, que é o valor presente líquido, de 220 milhões negativos. Isso quer dizer que os custos são maiores que os benefícios em 220 milhões de dólares. E uma coisa que eu esqueci de falar é que todos os preços do estudo estão em 2017. Próximo slide, por favor. No caso do Brasil, a gente tem uma situação bastante parecida, em que os custos eles são maiores do que os benefícios, e nesse caso em 195 milhões de dólares. Como não existem informações sobre os custos de construção do trecho brasileiro, nós usamos uma média dos custos de construção e manutenção da BR-364. Próximo slide, por favor. Com relação aos impactos ambientais, há um aumento bastante significativo também das emissões de CO2 por ano. No caso do Brasil, você passa de aproximadamente 800 toneladas por ano no cenário sem projeto, para quase 20 mil toneladas por ano no cenário com projeto, e de forma parecida, no Peru, as emissões aumentam de 450 toneladas por ano para 25 mil toneladas por ano. E esse aumento significativo está muito ligado ao aumento de tráfego que estava mostrado naquela tabela, na primeira tabela dos resultados. Próximo slide, por favor. Assumindo um preço do carbono igual a 7 dólares por tonelada, que é um preço pequeno, temos que o valor econômico das emissões seria de aproximadamente $1 milhão para cada país. E acrescentando esse custo, a análise custo-benefício, o VPL dos projetos em ambos os trechos fica ainda mais negativo. Próximo slide, por favor. Então, no caso do Peru, nós estimamos, com base nessa informação de um outro trabalho que nós temos, a gente projetou um desmatamento de aproximadamente 24 mil hectares, que seria causado pela construção dessa estrada. E com base num outro trabalho, a gente conseguiu estimar o impacto econômico desse desmatamento. E o ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o impacto seria de aproximadamente 245 milhões de dólares. E, de novo, se a gente coloca isso na análise custo-benefício, a gente tem que os custos ficariam ainda maiores do que os benefícios, e corroborando com o resultado inicial de que a construção da estrada não se justifica economicamente. Próximo slide, por favor. Então, o último ponto que eu gostaria de mencionar, antes de concluir a apresentação, é sobre a percepção local. Nós entrevistamos líderes indígenas, representantes de ONGs e professores universitários, e houve um consenso
entre os entrevistados em relação a alguns pontos. Primeiro, que não há demanda para a estrada, mesmo do ponto de vista de escoamento da produção local, que seria a principal justificativa para a construção dessa estrada por parte dos governos. Segundo, que a construção da estrada deixaria a população local mais vulnerável a invasões e aumento da violência. Terceiro ponto, tem a questão do impacto ambiental negativo, né? Todos comentaram sobre isso, dada a importância ambiental da Serra do Divisor. O quarto ponto é o impacto social e cultural relacionado às comunidades indígenas, principalmente as comunidades indígenas que vivem em isolamento voluntário. E, de fato, existem assim, diversos estudos que mostram o impacto negativo de projetos de infraestrutura na Amazônia sobre essas comunidades. E houve um consenso também com relação ao porquê que o projeto retorna às agendas nacionais, mesmo com tantas evidências de que o projeto geraria mais custos do que benefícios. E, de acordo com os entrevistados, a única explicação seria atender aos interesses de grupos políticos e empresariais da região. Essa resposta foi um consenso entre os entrevistados. Próximo slide, por favor. Então, para concluir a apresentação, o estudo ele corrobora com estudos anteriores de que não há justificativa econômica para a construção da estrada Pucallpa para o Cruzeiro do Sul. A sociedade como um todo perderia caso o projeto avance e seja implementado, e perde tanto em termos econômicos, perde em termos ambientais e perde em termos sociais. Então, posto isso, a nossa recomendação, usando o modelo RED e as hipóteses explicitadas aqui, é de que o projeto não seja implementado e de que outras alternativas sejam avaliadas. Então, gente, eu agradeço a oportunidade de apresentar esse estudo e peço desculpas pela minha internet. Espero que vocês tenham conseguido escutar, mas qualquer coisa eu estou aqui para responder qualquer dúvida. E também meu e-mail está aí, se vocês tiverem uma dúvida depois, podem me mandar uma mensagem. Obrigada de novo. Muchísimas gracias, Thais, por la presentación. Solo antes de pasar a la ronda de comentarios, quisiera recordar que tenemos dos plataformas en las que estamos proyectando esta sesión en vivo. Tenemos una plataforma en Facebook y en nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube podrán encontrar la traducción en español para aquellos que se están conectando. Ahora brevemente vamos a pasar a la ronda de comentarios y voy a dar la palabra en primer lugar a Berlín Díquez, quien es presidente de la Organización Regional AIDC Ucayali, ORAU. Berlín nos va a comentar acerca de sus impresiones, los resultados de este estudio y en general sobre la carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul. Berlín, tienes la palabra, tienes aproximadamente entre 5 a 8 minutos para tu intervención. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Ranin Kushi. En esta oportunidad tengo el espacio ofrecido en calidad de la APU Berlin, que nos está dando el espacio para dar un comentario respecto a esta presentación, ¿no? A nombre de la organización. Bueno, reciban el saludo cordial a nombre de la Organización Regional de Salud de la APU Berlin y también al APU Francisco Piñaco, que está también al otro lado de Brasil. Un saludo cordial, muy especial desde ORAU y también a todos los que están presentes, panelistas y otros hermanos o alumnarios que están, Mariano Castro, que también veo ahí. Creo que el estudio que han realizado muestra, digamos, es una fotografía de lo que podría pasar y los datos recogidos en este estudio realmente también nos preocupan muchísimo, ¿no? Más allá de que este proyecto de gran envergadura... Este projeto grande tem uma participação efetiva dos... Eso es también de otro
pero sin embargo... Então, essa também faz parte de uma outra análise, quer dizer, o que a gente pensa é que queremos incentivar esse tipo de projeto grande na Amazônia. Para a gente, significa, em resumo... Primeiro, vamos ver alguns comentários. O primeiro é que não temos um processo claro. O Estado não está garantindo um processo claro, né, dentro dos marcos dos reconhecimentos dos povos indígenas no Peru. O outro é que esses tipos de projetos representam para a gente um crescimento de mais mortes, né, para nossos irmãos indígenas, já que na Amazônia do Peru, nesses últimos anos, estamos tendo muitos assassinatos, né? Então, incentivar esse projeto é mais morte para os povos indígenas, né? E, sobretudo, as comunidades, né? As comunidades com seus direitos. Então, é algo que a gente também... É algo que a gente está vendo, né? Que é algo que representa uma ameaça muito forte, né? E que está relacionado com a sobrevivência de muitos povos indígenas que estão, né, dentro desse projeto, né, por onde vai passar essa estrada. E temos a reserva indígena Esconava, que são nossos irmãos, são os parentes, e que estão nessa fronteira, né, nessa parte geográfica. E a gente pensa que este projeto, além de ter um custo alto, um custo social alto, cultural também, esse projeto não considera o verdadeiro sentido, o sentimento que temos atualmente, né? Então, o Estado, além de está somente promovendo seus próprios interesses, os grupos indígenas fomos e estamos sendo ignorados, né? Então, e isso a gente sabe porque os instrumentos legais, os instrumentos políticos de participação dos povos indígenas não estão sendo utilizados, né? O Estado não está considerando a participação, né? Não está levando em consideração o real sentimento, né? O sentimento real dos povos indígenas, né? O nosso Estado peruano não está preparado para incentivar esse tipo de estradas, né, tão grandes, mas e a gente acha que esses tipos de estudos permitem identificar e ter como ferramentas que podemos ir compartilhando e analisando também. E no caso do Peru, na Amazônia, nestes últimos tempos, estamos tendo várias informações do tipo de estradas que o Estado quer promover, que são os multimodais, né? E também, em algum momento, ter estudos seria também importante, porque vai permitir para que os povos indígenas, os líderes, as organizações podem debater e ter algum tipo de diálogo, né? E ter outras reuniões desse tipo. Então, quero agradecer publicamente aos que estão realizando esse estudo, que permite ver e sentir a preocupação dos povos indígenas, né? A preocupação dos povos indígenas não muda, né? Não estamos de acordo com esses tipos de projetos porque não gera para os povos indígenas algum tipo de desenvolvimento, mas sim mais problema com relação aos nossos territórios, né? E também está relacionado com atividades ilegais na zona.
a Amazônia cada vez mais está preenchendo de sangue. Nossos irmãos estão perdendo tudo e o Estado não nos considera como parte do mesmo Estado, né? Somos cidadãos que ainda exigimos ainda, né? E que não avança nesse sentido, o Estado não melhora. Nós, os povos indígenas, sempre estamos vendo esse tipo de atividades que o Estado muitas vezes, de forma unilateral, promove, e vemos que os povos indígenas também estamos sempre vigiando para que estes processos possam ter uma efetiva participação dos povos indígenas. Então, tudo o que vocês nos estão dizendo, informando, né? Isso tem que ser divulgado, né? Esse estudo tem que chegar a muitas pessoas, né? Porque esse tipo de informação não estão chegando, né, a toda a sociedade, e essa informação é muito importante e que vai gerar muito debate também a nível de outros espaços que a gente possa estar compartilhando essa informação. Para a gente, novamente, o Estado somente tem incentivos, esse tipo de projeto, porque né, por questões de pessoais ou questões de Estado. Estamos tristes que esses tipos de projetos não considerem a nossa participação dos povos indígenas, somente o Estado de uma forma unilateral. Então, é uma possibilidade de que a gente também possa fazer alguns comentários. Muito obrigado. Sí, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer, el audio está un poco mal. Boa tarde a todos, o áudio está mal, né? Não podemos escutar bem, mas queremos agradecer a todos e cumprimentar o líder do povo Axaninka, Francisco Pianco, e também cumprimentar aos companheiros, né, que estão nesse processo. Eu queria somente pontualizar algo importante. A situação do nosso país é muito complicada, e sobretudo com esse plano de infraestrutura que traz mais impactos negativos, né? Porque agora no nosso país temos muitos problemas na nossa região Ucayali, mas se vemos um reconto rápido do que corresponde a assassinatos durante a pandemia, 17 líderes foram mortos, foram assassinados, né, nesses 2 últimos anos. Então, podemos dizer, quanto mais planos de infraestrutura, sem o consentimento das populações indígenas, sem consulta prévia, sem um estudo de impacto ambiental, social, isto praticamente é um caminho aberto e livre para as grandes invasões de territórios, para a contínua presença do narcotráfico ou interesses econômicos ilegais, e também para o avanço da depredação da floresta. Então, estamos convocando também uma reunião para o dia 27, de 27 a 29 de abril, na cidade de Hebreus, na fronteira de Peru e Brasil. Estão convidados os irmãos do Brasil e vamos nos encontrar. Vamos ter um grande evento para ver temas mais pontuais sobre esses casos. A verdade é que agradecemos o estudo que foi feito para ver como isso nos serve como instrumento. E esses estudos valem a pena, né, para poder mostrar o impacto, né? O impacto vai ser mais negativo do que positivo. Então, queremos chamar a todos os líderes de ambos os países para fazer uma incidência, tanto do governo do Brasil, do Peru, né? Os peruanos passamos um momento político, né? Temos um presidente inestável nesse momento,
E os mais prejudicados é a população indígena, né, que está nesse território amazônico. Então, queremos agradecer a todos os estudiosos que nos dão essa informação e como podemos ver o grande impacto que vai gerar todas essas infraestruturas, que interessa mais ao Estado do que aos povos indígenas, né? Que nós que estamos vivendo muitos anos e estamos mantendo a nossa Amazônia. Somente isso, muito obrigado. E obrigado, né? O Apo que acabou de falar, mostra essas preocupações do momento. É importante que as organizações indígenas, tanto brasileiras como peruanas, tenham que ser consequentes na nossa tomada de decisões, porque a única forma de defender a nossa Amazônia é unindo forças. Parabéns e muito obrigado. Muchísimas gracias, Berlin. Muchísimas gracias, Hammer. Muito obrigada, Berlim, Hammer, pela apresentação. Agora vou passar a Ciro Salazar, que Ciro é especialista na ONG de Recursos Naturais, e vai dar as suas impressões sobre a estrada e a apreciação sobre esta construção. Ciro, agora com você. Muchas gracias, Marta. Muito obrigado, Marta. Obrigado à CSF pelo convite para participar na apresentação desse estudo, que nos parece muito importante porque vai além, a importância vai além da estrada Pucallpa Cruzeiro do Sul, porque se levamos em consideração, temos um conjunto de iniciativas viáveis também em Loreto, Ucayali, que querem chegar a essa interconexão da Amazônia peruana, né, com o Brasil e com Colômbia. Temos a Interoceânica Centro, Ucayali, Bela Vista, que é a interconexão com Colômbia, inclusive em Quitos Aramiriza, né, que também está relacionado com uma lógica de redes exportadores de Loreto para o exterior. Então, é importante porque, com relação à inviabilidade econômica, isso também nos dá uma luz de como nos alerta, de como devemos fazer um maior segmento, porque quando vê com maior detalhe os requisitos do investimento público peruano para avaliar a viabilidade do projeto, temos duas características fundamentais. Primeiro, que esses critérios são válidos para qualquer projeto, né? Tanto em costa, serra e selva. E esses critérios são muito gerais. E, na prática, deixa a critério de cada formulador o nível de rigorosidade, né, que vai considerar os aspectos ambientais e sociais. Então, estamos, de alguma maneira, nas mãos dos que estão... Então, temos esses aspectos, né, que podem ser... E essa interoceânica, sim, e esses projetos levando em consideração ambientais e sociais. Então, esses resultados, né, nos dão essa alerta da necessidade de monitorar diferentes iniciativas também, inclusive são como necessidade pública. Então, o que eu queria é a parte da rota, né, do Cruzeiro do Sul é paralela ao Rio Agurral. E o Rio Agurrado é uma rota identificada de narcotráfico nas zonas produtoras de Aguaitia. E não sei se vocês sabem, nos últimos anos, a zona do Acre, e pelo que eu vi, teve uma onda de crescimento de criminalidade, de consolidação e presença de algumas organizações criminais, e que não tínhamos visto antes. Então, por exemplo, o primeiro comando da capital é a organização criminal mais importante do Brasil, talvez os nossos amigos brasileiros podem falar um pouco, que tem presença na zona do Acre. E junto com outras organizações criminais de São Paulo, do Acre também. Então, isso nos dá importância
né, dessa zona para o tráfico ilícito, para o narcotráfico, né, procedente do Brasil, do Peru e outras zonas também. Então, o risco aqui, né, que podemos ver em outros projetos viais também, é que essa estrutura vai dar estrutura logística, né, para as economias ilícitas. Como falei, no Rio Agurrado também temos presença ilegal. Então, temos um risco muito forte que o sistema de investimento público, né, não está levando em considerações mínimas sobre critérios que exigem avaliar a existência dessas economias e como o projeto pode potenciar isso e estabelecer algumas medidas para evitar ou reduzir o risco. Então, parece importante ressaltar isso, porque temos o risco de, como passou antes com outros projetos, de com dinheiro público consolidar as cadeias de valor de economias ilícitas, como, por exemplo, a Interoceânica Sul e outras vias pequenas ou distritais, como a Quimbiri, no Cusco, né, que terminou sendo, né, o ponto que faltava para uma grande rota de narcotráfico internacional. Então, é importante ver, né, essa é uma tarefa para a sociedade civil, ver desde esse ponto de vista, esse tipo de projetos. E, finalmente, eu sei que o tempo temos que terminar. Eu queria fazer uma pergunta também, não sei se vai dar tempo para falar, mas queria também falar com essa questão das economias ilícitas, Casi 5 décadas, por lo menos, de proyectos que han... de projetos que contribuíram para essas economias ilícitas, e até agora a gente não consegue evitar isso. Os primeiros afetados são as comunidades indígenas, a criminalidade, né? Então, esse é um grande desafio que temos. E a pergunta que eu queria fazer, que acho que é interessante, no estudo não está, porque é uma questão nova e que tem pouca informação, mas é a presença do porto de Chancay. Eu queria saber como vocês veem, se vale a pena analisar esse projeto vial com este porto em funcionamento a curto prazo ou a médio prazo, porque é um projeto que, de alguma forma, vai reconfigurar a logística marítima e tem implicância também, está relacionado com a logística terrestre e para a saída de produtos brasileiros pela rota Pucallpa-Cruzeiro ou pela carretera central, ou outra via que pode ser construída e conecta com esse porto gigantesco, que vai reconfigurar a logística da América do Sul. Eu acho que vocês acham que isso é interessante? Isso vai mudar a situação, o cenário? Isso está relacionado com o estudo que vocês fizeram também? Esse é o que eu queria perguntar. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Ciro, por tus comentarios. Obrigada, Ciro. Agora vou passar a palavra para Mariano Castro, do integrante para o desenvolvimento ambiental. E Mariano vai compartilhar com a gente os seus pontos de vista. Mariano, agora você, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela apresentação desse estudo, que quero destacar o que é grande, né, a sua importância, e demonstra claramente que este projeto não é viável economicamente. Gera mais custos do que benefícios. O estudo indica que são 6 vezes mais custos do que benefício, né? E além disso, as propostas, né, do manejo ambiental não chega a 0,1%, né? Então, nos anteriores apresentadores já foram bastante claros, né? Franco, Belling, Silva, né, destacaram vários aspectos do estudo e os riscos que tem um projeto que não é integral para atender às necessidades. Porque temos muitas perguntas, né, sobre para que temos essa iniciativa que tem tantos custos e tantos pontos em contra, né? Os custos que são 6 vezes mais do que os benefícios, né?
como foi feito por esse estudo pelo CSF, né? Não estão considerando os impactos ambientais, quer dizer, o custo vai ser maior ainda, porque aqui também se demonstrou, e os APOS também destacam, né, afeta negativamente os povos indígenas, né, e não tem uma proposta integral. Então, o que quero destacar é que, por isso, e entre outras considerações, é que quando eu estava no Ministério do Ambiente, em junho de 2021, o governo, em todos os setores, não somente o Ministério do Ambiente, observou que um projeto de lei aprovado pelo Congresso da República que declarava de necessidade pública a integração entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul. Essa observação é tão sólida que o projeto está, né, foi arquivado e está agora sob condições e que precisa de um maior estudo, análise, né? E o resultado da CSF é muito importante, né, para ver. E também tem um estudo conjunto que foi feito pelas clínicas, pela Universidade Católica do Peru e a Universidade do Estado do Amazonas, do Brasil, né? Um trabalho conjunto. E a observação a esse projeto, a observação feita pelo Executivo, né, foi muito contundente, porque mostrou que este projeto de lei vai contra a Amazônia e vulnera, né, afeta os direitos indígenas. Essa foi uma primeira consideração, né? E eu não posso entrar muito no detalhe da observação feita, né? Mas a segunda consideração foi que está relacionada com se vulnera las competencias afeta, né, as competências exclusivas, né, dentro do marco de programação multianual e gestão de investimentos, onde efetivamente a resposta às necessidades sociais de comunicação precisa de uma análise técnica e seguir todas as fases do processo, né, de comunicação, priorização, formulação e etc. E além disso também, por parte do Ministério da Economia e Finanças, Ministério de Transporte e Comunicações, Ministério do Ambiente. E o projeto é inviável tecnicamente, né? O projeto de lei. E o projeto, né, que queriam incentivar. Porque se pode 2011 dentro do investimento público se declarou não viável. E isso foi muito claro também, né? Também mostrou que não era viável tecnicamente o projeto, né? Quer dizer, tanto o projeto como o projeto de lei, os dois não eram viáveis, né? Então, nesse sentido, a não ter outra alternativa, o Ministério de Transportes, com o suporte dos diversos setores, igualmente né, também afirmou o mesmo. E com essa não viabilidade declarada, não foram feitos mais estudos, mais projetos, porque o perfil foi declarado não viável. Apresentada pelo Executivo, que terminou, né, arquivando esse projeto de lei. O projeto também, o projeto vulnerável, o ordenamento jurídico que estabelece, né, com a sentença do Tribunal Constitucional, que estas normas de caráter declarativo devem guardar coerência com o marco normativo vigente, né, ou justificar adequadamente a sua exceção. Existe um péssimo costume e motivado por uma resposta
legítima da necessidade dos povos no Peru que querem efetivamente cobrir uma brecha, um espaço importante de infraestrutura adequada para se mobilizar, por exemplo, para poder conectar seus produtos com o mercado. Mas tudo isso para tudo isso precisa de um sistema de investimento público, né? Como sistema de avaliação ambiental, para garantir infraestruturas sustentáveis, viáveis de forma ambiental e social. E por essa razão é que chama a atenção e que o mesmo Tribunal Constitucional falou, isso deve efetivamente ser evitado, essa prática, essa prática de declarações, como, por exemplo, nesse caso, ter iniciativas de investimento que precisam de um estudo adequado. Enfim, tem uma série de temas e questões que estão fora do marco constitucional e que são ilegais. E não se justifica a necessidade, né? A necessidade específica. Não se e isso vulnera as normas pressupostárias orçamentárias também. E também as normas de impacto ambiental. Então, isso foi mostrado e o Congresso arquivou o projeto de lei e que está agora em comissões. Temos que fazer o seguimento à iniciativa legal para garantir que não se incumpra o que já foi dito. E, além disso, tem um estudo conjunto feito pela Universidade Católica e pela Universidade do Estado do Amazonas, do Brasil, da Universidade do Amazonas, liderada por Silvia Maria de Silvério Loureiro, uma colega destacada, docente de jurídica ambiental dessa universidade. E, no caso da Pontifícia Universidade Católica, e que eles são docentes, né? E aqui está esse conjunto, esse estudo em conjunto que está disponível na página web também, e que foi impresso também, que é o estudo de casos sobre a estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul. Esse é um estudo que foi publicado em outubro de 2021 e que reforça as conclusões e recomendações desse estudo, né, de CSF, e desde uma perspectiva jurídica, né, ou seja, são iguais, né, convergem tanto nas questões econômicas, jurídicas e sociais, e culturais também, como foi dito. E aqui queria falar duas coisas, né, porque quero convidar vocês para ler o texto. Essa é uma publicação financiada, feita por estudantes e docentes e expertos nessa matéria e sustentada pela Fundação MOR. E nesse estudo que facilitou o intercâmbio, né, entre os quadros jurídicos peruanos e brasileiros e interamericanos também. E isso mostra que esta iniciativa deve levar em consideração a opinião consultiva 23 da Corte Interamericana de Direitos Humanos e que é vinculante e que une Brasil e Peru, porque ambos os países devem observar as organizações de prevenção, cooperação e processais e outras jurisprudências também da Corte Interamericana, e que deve garantir a proteção dos territórios centrais dos povos indígenas. Também o direito à consulta prévia, livre, informal e de boa-fé. Isto é uma primeira obrigação que deve ser garantida. E também, nesse texto, aparecem análises sobre o quadro jurídico com relação ao processo de participação, desenho de projeto, que estão contempladas no sistema interamericano. Também as leis, né, peruanas e brasileiras, e das ações que foram feitas com as
clínicas jurídicas de ambas as universidades, em que pediram informações, né, e documentando outras informações que, né, e que estão relacionadas tanto para o caso brasileiro como o caso peruano. Eu quero recomendar esse trabalho. E isso mostra que o projeto dessa natureza, em zonas culturais, ambientais e sociais tão sensíveis e tão importantes como esta, é necessário cumprir os padrões mínimos adequados estabelecidos no sistema interamericano e, no caso, das leis brasileiras e peruanas. E, recentemente, agora no caso do Brasil, tem um pronunciamento, e os colegas brasileiros vão comentar, teve uma fala da Procuradoria, do Procurador do Estado do Acre, que iniciou uma investigação sobre presuntas irregularidades, né, no projeto do lado brasileiro. E em dezembro de 2021, a juíza do Acre suspendeu a licitação do projeto de estrada. E em fevereiro de 2022, o Ministério Público respaldou a decisão para a anulação da licitação e estudos desse projeto. E essa é a última informação que temos em fevereiro de 2022. Né? E isso vai estar relacionado, né, com o que apresentou o procurador do Estado do Acre. Né? Falando também sobre os riscos e também sobre a regulamentação ambiental e sobre a questão dos povos indígenas. Então, tanto do lado brasileiro como peruano, existem padrões e instituições que estão atuando, que estão agindo com relação a esse projeto. E quero mencionar que, para terminar, que tivemos vários grupos que estão fazendo discussões sobre isso, né? Lembro que em 2010, 2009, com um grupo que estivemos em Pucallpa, com Edwin Chota, e que foi assassinado, né, junto com outros dirigentes, e com quem a gente discutia, né, os riscos dessa iniciativa e os problemas que tinha com relação à segurança dos territórios. E levando em consideração que esse projeto afeta, né, afeta todo o território, não só alguns pontos. E, em consequência, precisa de uma análise muito mais consistente. E, a partir daí, é muito importante, né, o que disse Berlim. Sobre as reuniões e futuras e para melhorar as condições de desenvolvimento, que esse tipo de iniciativas tem que perguntar para quê e ver os necessários cuidados que devem ser adotados, né? E isso sobre esse desenvolvimento territorial. Temos bastante experiência em diversos lugares no Brasil, no Peru, e não podemos permitir efetivamente que se repita iniciativas baseadas, né, em interesses de curto prazo. A interconexão tem várias opções, então tudo isso tem que estar junto com as expectativas e necessidades de desenvolvimento territorial. E também a questão binacional também. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Muchísimas gracias, Mariano. Ahora quisiera, por favor, Obrigada, Mariano. Então, dar a Francisco, ele é Xaninca e coordenador. Então, vamos dar início com as perspectivas e comentário dos panelistas. Então, Francisco, agora você. Muito obrigado. Graças. Quero cumprimentar a todos, tanto do lado do Brasil como do lado do Peru, Berlim, e nos vemos já em breve, e vamos fazer um bom encontro.
Primeiro, creio que o que esse estudo aponta se confirma todos nossos argumentos, o que estamos debatendo em todos os espaços, em todas as reuniões, e confirma de que estamos certos, porque não precisa ser um cientista, um acadêmico, para compreender de que essas carreteiras, esses projetos que estão tentando trazer para essa região não pertence a nossas comunidades. Tanto é que ninguém consulta a nós, povos indígenas, a nenhuma população tradicional que está na floresta. Esse é um discurso, é um debate, é uma intenção, é o interesse de quem não mora aqui na floresta. Então, esse estudo é muito importante para confirmar de que nós, povos indígenas, estamos corretíssimos na nossa tese de que nós vamos sofrer um impacto muito grande e que esses números talvez ainda esteja numa média para menos, porque pode ser muito mais grave ainda do que isso. Porque nós estamos falando do tamanho da desproporção estamos falando da viabilidade econômica, mas social deve ter muito mais, ser muito mais grave o impacto disso. Então, Graça, aí, muito obrigado pelo estudo da CSF, que nos ajuda muito com esse estudo. Precisamos saber como fazer com que esse estudo chegue nesses espaços para ser colocado em debate essas questões. Porque quem está falando de fazer a estrada não está nos apontando nenhum número. O único argumento que tem é que vai ser muito bom. Quando você ouve um político, um empresário, esses interessados por essas estradas, por essas ligações, eles só falam de que vai ser bom, mas nunca mostram um número, porque eles não têm razão, eles não têm os números para apresentar para a gente. Então, graças por esses estudos. A outra coisa é de que nós, povos indígenas, que já entendemos que essa estrada não nos pertence, nós vamos continuar fazendo o debate. O debate no sentido de nos preparar. Quem sabe um dia a gente possa discutir essa necessidade de ter uma estrada e que nós estejamos preparados para poder discutir todo esse processo, construir uma proposta e discutir pelo meio legal a construção de uma estrada dessa. Nós estamos vendo que está vindo junto dessa estrada uma série de projetos que são ilegais. Nós estamos falando aqui de que
os acordos que estão procurando fazer com as comunidades, eles não são acordos formais, não são acordos que o Estado assuma, que seja mediado, seja trazido pelo Estado. Estou falando isso do lado do Peru e do lado do Brasil, porque também diálogo. Nós estamos vendo uma presença muito mais de empresas madeireiras, da mineração, do narcotráfico, financiando essas atividades. É muito difícil de quem está longe compreender como que está a vida de quem está se sentindo pressionado por essas forças. Nós temos que dar um crédito mais aos governos peruano e brasileiro. Acho que temos que acreditar, temos que forçar, porque a única maneira de frear, de impedir um desastre, é se esses estados, Peru e Brasil, assumirem, né, e colocarem, né, se colocarem à disposição de dar uma atenção para essas ameaças, para essa situação que estamos vivendo. Como sociedade, nós estamos fazendo a nossa parte, mas em muitos momentos, às vezes, a gente pensa que o Estado está trabalhando contra nós. E não vamos deixar ser dominado por esse entendimento. Acho que a gente tem que continuar acreditando no Estado brasileiro, no Estado peruano, e começar a discutir com eles de que esse não é um projeto que vai atender, que pertence a nossas comunidades. Então, nós, como sociedade civil organizada, nós temos que debater, temos que discutir, né? Tem que mostrar. E essa pesquisa, esse estudo, é fundamental para que a gente possa botar na mesa para debater isso. Porque nós entendemos, como as comunidades tradicionais, como povos indígenas, nós entendemos, sentimos no nosso espírito de que esse vai trazer, isso vai ser uma tragédia para nós. Ainda mais quando estamos medindo força, porque estão querendo nos dividir. A ilegalidade está querendo nos dividir. Estão querendo dizer quem está a favor, quem está contra. Então, começam a botar essa divisão entre os povos que começa a nos causar conflitos internos. E não é por aí. O debate é: cadê a viabilidade? Aponta, debate, discute. Porque essas estradas, elas não são feitas para atender uma produção local, não são feitas para atender as nossas necessidades. Está muito longe disso. São feitas para tirar madeira, são feitas para atender o narcotráfico, a mineração, enfim. Não tem outro sentido para nós. Isso tem que ser muito claro. Todos os estudos mostram que não é viável. E essa intenção, o que que se vê nas audiências, discussões que a gente presencia, é de que vai gerar empregos, que vai aquecer a economia local. Eles estão olhando para o serviço, para a mão de obra que o empreendimento desse causa, mas depois que passa, não tem nada, acabou tudo. Vai ficar só os problemas na nossa comunidade. Isso são várias situações que a gente está vivendo, inclusive a questão, né, quando você fala do aquecimento global, você fala de outras temáticas ambientais no mundo, né, vai ter sempre essa dificuldade de se compreender a fundo, sentir e entender o que nós estamos discutindo. Então, eu só queria aqui reafirmar de que
esse estudo ele só fortalece o nosso debate, só chama cada vez mais para que a gente possa estar só confirmando as nossas, né, a nossa tese de populações tradicionais de que isso aqui não é viável economicamente, socialmente, ambientalmente, não tem nenhuma viabilidade. Tudo que a gente tem até agora é que isso vai nos causar um grande dano para a região e diretamente aos nossos povos. Muito obrigado pela oportunidade. Muchísimas gracias, Francisco. Ahora voy a dar pase a Miguel Escarcelo, quien es secretario general de la ONG SOS Amazonía en Brasil. Miguel, por favor, tienes la palabra. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde aos painelistas, a todos que estão acompanhando a nossa live. Agradecer muito ao CSF pelo convite e pelo estudo. Esse estudo ele vem, de fato, confirmar as nossas preocupações, o nosso ponto de vista de que essa iniciativa de construção, essa intenção de querer se construir uma carreteira, uma estrada nessa região do Vale do Juruá, cortando a Serra do Divisor, conectando Pucallpa a Cruzeiro, demonstra bem de que os interesses para essa construção se baseiam também, além do que os painelistas anteriores já falaram, nossos colegas do Peru e agora Francisco, de que é também uma iniciativa para se potencializar e se viabilizar o acesso a terras públicas, de se fazer um grande negócio com as propriedades, de se fazer com que haja um caos fundiário na região, principalmente aqui no Acre, e, consequentemente, com a construção da estrada, creio também que no lado peruano. Essa inviabilidade econômica constatada agora pelo estudo do CSF, ela se soma a toda a outra inviabilidade social, ambiental, né, e política também, porque nós vimos já hoje a ameaça, né, que os povos da fronteira Brasil-Peru vivem com a presença muito forte, né, dos grupos de narcotraficantes, de grupos armados que vivenciam essa fronteira e, infelizmente, se empoderam cada vez mais diante da ausência, né, do poder público, do Estado, em cumprir melhor o seu papel. Além dessas ameaças que a estrada nos faz revelar, né, porque nós olhamos muito a fundo, e o estudo confirma isso, nós vimos também uma iniciativa que já começou errada por não ter envolvido a população, não ter consultado os povos originários aqui do Brasil, e creio que também no lado peruano. Não consultou as comunidades que vivem nessa região. E nós temos informações claras de que não há uma conexão hoje que tenha que ser fortalecida. Muito pelo contrário, não há comércio, não há uso de nenhuma espécie de conexão para se vender produtos de um lado ao outro. No lado brasileiro,
nós temos uma situação de total abandono, né, de muita ausência do poder público, no caso do Parque Nacional da Serra do Divisor, em que ele não promove e nem desenvolve a conservação ambiental, e muito menos potencializa as atividades econômicas já existentes. A perspectiva principal de quem defende a construção da estrada conectando Mâncio Lima, no caso aí o município onde poderá ser começada a construção até a fronteira com o Peru, de uma ausência total de público e também de uma ausência muito grande de investimentos públicos para se potencializar o pouco de populações que vivem nessa região. E muito menos os povos indígenas que vivem próximo do possível traçado da estrada. Os efeitos ambientais que poderão ser causados nunca foram levantados por esses setores que defendem a construção da estrada. Principalmente os efeitos negativos nas bacias hidrográficas, nos vários rios que cortam a região. Então, com base nesse estudo, nós teremos mais elementos agora para continuar o enfrentamento que nós iniciamos a essa iniciativa do governo federal, ao governo brasileiro, que, infelizmente, mudando um pouco a informação que os nossos colegas do Peru trouxeram, infelizmente, a justiça brasileira ela revogou a decisão inicial que a justiça no Acre tinha tomado diante da ação civil pública que a SOS Amazônia, junto com a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, junto com a Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, junto com a Comissão Proíndio do Acre e o Conselho Nacional de Populações Extrativistas, apresentamos que, inicialmente, suspendeu o edital lançado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do governo brasileiro, de contratação da empresa para fazer os estudos e a elaboração do projeto, do traçado que a estrada poderia ter ou poderá ter. Infelizmente, poucos dias depois da Justiça no Acre ter suspendido o edital, um desembargador em Brasília anulou a decisão da juíza e revogou essa decisão e deu continuidade à contratação da empresa. Essa empresa foi contratada e ela, infelizmente, continua dando os passos para elaborar os estudos. Inicialmente, de uma parte do projeto de construção da estrada, que é de uma ponte sobre o Rio Juruá. Mas acreditamos que, da maneira como foi essa decisão, essa empresa continue e queira avançar sobre os estudos para a elaboração do traçado que vai ligar Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, até a fronteira com o Peru. Então, nós corremos ainda um grande risco de que a construção possa vir a acontecer, mesmo nessa fase preliminar de elaboração do projeto, do traçado da estrada. Nós já estamos vendo o quanto essas ameaças todas que foram relacionadas anteriormente pelos meus colegas, essas ameaças estão vivas, elas são muito presentes. E nós precisamos, de fato, vamos persistir organizadamente para evitar que essa
essa contratação continue, principalmente devido a um aspecto muito negativo no edital que foi lançado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Brasil, em que ele descarta a necessidade de se fazer o estudo de viabilidade econômica e ambiental, técnica, econômica e ambiental do que poderá vir a ser a estrada. Infelizmente, uma norma estabelecida no governo brasileiro pelo próprio Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, essa norma que foi estabelecida já em 2010 e reforçada em 2016, ela foi suspensa nesse edital. Algo assim inaceitável, não compreensível até hoje, e que demonstra bem que as intenções, então, do governo brasileiro e desse Departamento Nacional de Infraestrutura de fato, seguir numa proposta de construção que não se baseia, não se fundamenta em olhar os aspectos básicos de qualquer empreendimento com essa perspectiva de escala internacional. Qual é o motivo de se construir a estrada? Qual é a viabilidade que ela vai ter? Isso não existe. Isso foi descartado no edital de contratação da empresa. Então, isso nos chamou muita atenção e foi um dos motivos principais para nós entrarmos com a ação civil pública. E nós vamos continuar a fazer isso, e articulados com os povos indígenas, com as lideranças do movimento indígena no Acre e com as outras organizações do movimento social, nós vamos insistir em chamar a atenção da população brasileira, na população do Acre e das autoridades acreanas, que, infelizmente, até o momento, não possibilitou nenhum diálogo, não abriu nenhum momento de conversa com a sociedade civil no Acre para explicar o porquê do descarte desse estudo de viabilidade técnica, e ambiental e econômica, né? E de persistir em adotar um modelo de projeção de estrada que, de fato, não segue as mais atuais visões de desenvolvimento que hoje no mundo se projeta, né? Que é a sustentabilidade, que é empreender a partir de um uso sustentável dos recursos naturais. Infelizmente, a gente vê um governo, né, as suas empresas, partindo por uma tendência totalmente inversa dos últimos 20 anos, de se pautar a conservação como aspecto fundamental, né, na construção de empreendimentos como esse, e desrespeitando totalmente as normas nacionais e internacionais de consulta dos povos, principalmente de povos que vivem nessa região há muitos anos, como as terras indígenas que estão ali instaladas, e sem considerar os estudos já feitos aqui no Brasil da presença de povos isolados que estão na fronteira do Peru, né? Então, nós vivemos uma situação bastante grave, uma perspectiva de tragédia seríssima, e que isso vai propagar, se isso, caso vier a acontecer, esse projeto vier a ser planejado e depois executado, nós vamos estar diante de uma situação gravíssima em toda a região de fronteira Acre com o Peru. Acre com o Caiale, né? E no caso, Brasil e Peru. Nós precisamos muito estar atentos e preparados para fazer esse enfrentamento. Nós temos que, tecnicamente, juridicamente, estarmos preparados. Foi muito importante o documento apresentado agora pelo Dr. Mariano, né, o estudo feito em 2021 pela PUC do Peru e a Universidade do Amazonas, né, que observa essa questão a partir da perspectiva jurídica. Então, nós temos aí duas ferramentas fundamentais para que a gente persista nesse enfrentamento, e a gente necessita muito estar conectado com as lideranças no Peru para que nós não deixemos que projetos como esses avancem, né?
Então, muito importante o evento, muito importante o estudo, e parabéns ao CSF pela iniciativa. E muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês para nós conversarmos sobre algo tão importante e tão perigoso para a nossa região aqui do Acre e de Ucaiali. Muchísimas gracias, Miguel, por tu intervención. Ahora quisiera darle paso a Ana Luisa Melgazo, quien es coordinadora del Programa de Políticas Públicas y Articulación Regional de la Comisión Provincial. Muito grata. Boa noite, boa tarde a todas e todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês, né, escutando nossos parceiros aí do lado do Peru, do Brasil também, e agradecer esse convite da CSF e também começar parabenizando pelo estudo, né, porque, como muitos disseram, realmente é um instrumento importante para a gente seguir nesse enfrentamento, como o Miguel falou, né, que a gente vem fazendo junto com as comunidades, com as lideranças e organizações indígenas e também das populações tradicionais, né? E assim, a gente não está falando de uma coisa pontual, né? Como já foi destacado também por aqui, né, por alguns dos que falaram. Não se trata apenas dessa estrada Cruzeiro do Sul Pucallpa. Realmente a gente precisa estar sempre se perguntando e trazendo essa pergunta para a sociedade em geral, né? Desenvolvimento, né? Para quem, né? Para que serve essa estrada realmente? Que tipo de desenvolvimento econômico que essa estrada realmente pode estar trazendo? Então, é bem importante esse esforço feito pelo CSF, né? De estar trazendo esse estudo realmente para estar concretizando, né? O que a gente já vem discutindo e que é bem evidente, né? Da inviabilidade econômica de um projeto como esse, e não somente econômica, né, mas também social, ambiental, que também tem as universidades que vêm contribuindo com estudos que estão em curso e alguns que também já realizados, a própria UFAC e também o projeto Nada Servir tem produzido bastante informação sobre esses impactos ambientais né, e os impactos mesmo nesses serviços ecossistêmicos e estudos geoespaciais mesmo da região. Então, tudo isso, né, reunindo todas essas informações, realmente nos abastece para estar trabalhando e levando essas informações, principalmente para as comunidades, que é um trabalho que a gente vem fazendo, uma forma de enfrentamento e também de incidência, né, tanto junto às comunidades, primeiro para estar garantindo que elas tenham informação de boa-fé, né, que elas possam realmente fazer uma reflexão, né, de que tipo de desenvolvimento que elas querem para si e como que uma proposta como essa, né, dessa estrada, que a gente sabe que não é só a estrada, né, são vários outros projetos articulados que realmente ameaçam diretamente a vida dessas populações e também dos seus territórios, né, a integridade dos seus territórios. Então, primeiro, dessa informação está realmente circulando. Então, esse estudo ele contribui bastante também com isso, né, com mais esse argumento da inviabilidade econômica e também de estar apoiando, né, e realmente em parceria para que essas representantes dessas comunidades e das próprias organizações indígenas possam estar participando de espaços como esse, né, e outros espaços também de reflexão mesmo, né, de estar também influenciando em decisões como aprovar um projeto desse ou não, né, que possam estar também cobrando, né, ou mostrando para políticos que estão apoiando esse tipo de projeto, que estão informados, que estão conscientes e estarem se posicionando a favor também dos seus direitos, né? De estarem realmente defendendo os seus direitos, porque a gente vê que realmente os direitos dos povos indígenas, né, e das comunidades tradicionais estão sendo afetados desde o princípio, né? Não se trata de um projeto novo, como foi falado, mas realmente no contexto político que a gente vive atualmente encontrou, né, um ambiente favorável
para estar avançando com uma proposta como essa, que a gente vê que é inviável nos seus diferentes aspectos. E então, assim, é bem importante que essas comunidades, né, e organizações estejam se posicionando frente também a esses políticos que são os que estão trazendo essas propostas, né, aliados com empresários também regionais, e aí que é isso, cabe sempre estar questionando que tipo de economia é essa, né, que está querendo ser impulsionada aí na região. E então, como estava dizendo assim, que não é a proposta da estrada em si não é uma coisa pontual. Então, no Brasil a gente vê toda uma articulação também de políticos regionais aí do Acre, né, com projetos de lei que também podem estar facilitando a construção dessa estrada, né, Cruzeiro do Sul Pucallpa, porque a gente vê, né, que os possíveis traçados aí que a gente tem conhecimento acaba passando dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor e também muito próximo de terras indígenas, né, no caso do povo Cuianaua, no Quini, e do povo Naua, que ainda não está nem reconhecida, né, está num processo de identificação. Então, tudo isso fica muito evidente a vulnerabilidade, né, desses territórios e desses povos. Então, a gente vê deputados, por exemplo, como a Mara Rocha, que vem com um projeto de lei que propõe acabar com o Parque Nacional, né, que é uma área de uma unidade de conservação de proteção integral, né, para transformá-lo numa APA, que a gente sabe que tem uma flexibilidade maior para projetos de desenvolvimento. Então, da gente realmente conseguir integrar, né, todas essas diferentes ameaças, inclusive de medidas parlamentares, né, que aí a gente vê também essa proposta que vem sendo discutida, né, de liberação de mineração em terra indígena. Então, tudo está muito articulado. A gente também, com relação ao que o Miguel comentou, né, sobre o próprio edital do DENIT, né, desse Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a gente vê que realmente tem um esforço aqui no lado do Brasil para fazer a coisa acontecer a qualquer custo, mesmo quando ainda não tem ainda esse alinhamento, que se trata de uma estrada binacional, né? E aí a gente realmente ainda não vê a gente que está aqui no Brasil, né? Então, assim, ouvindo os colegas peruanos, a gente cada vez aprende e entende um pouco mais sobre como é que está a situação aí, inclusive política, né? De muita instabilidade, mas a gente vê que também tem uma crise assim do Congresso aprovar, né, de seu interesse público, e aí ainda não está uma coisa bem definida no Poder Executivo, e agora um novo presidente também que está numa instabilidade. Então, assim, do lado do Brasil, a gente vê claramente que tem esse esforço de fazer a qualquer maneira, né, como saiu esse edital do DENIT, então, tanto pedindo essa anuência, né, de não ter esses estudos realmente dos impactos, como também para viabilizar pelo menos o início da estrada, né, pedindo, então, abrindo esse edital para a contratação da empresa para estudos e os projetos básicos, né, e de execução já, né, independente do licenciamento ambiental, até Boqueirão da Esperança, que é bem na fronteira. Então, a gente vê esse desespero de realmente já viabilizar, né, que se comece essa estrada. E aí, então, que a gente fica se perguntando mesmo, que parece que não está muito claro, né, não está sendo colocado mesmo para a sociedade, inclusive regional, que a gente sabe que, para além das comunidades indígenas e tradicionais, né, a população, principalmente urbana, né, ainda tem muita desinformação e alguns que apoiam o projeto com muita desinformação e com argumentos realmente vazios, de que vai trazer esse desenvolvimento econômico para a região, como foi mencionado pelo Francisco, né, de trabalho assim a curto prazo, e depois o prejuízo, né, e os impactos são infinitamente maiores. Então, para além então desse trabalho de incidência junto às comunidades, de estar trazendo informação, de estar apoiando, né, na defesa dos seus direitos, de estar apresentando, né, da onde que está vindo todas essas propostas, né, quem são os políticos envolvidos, que é bastante importante isso. Também a gente vem construindo essa incidência também
junto a esses políticos mesmo, né? Eu mencionei esse projeto de lei 6024, que propõe acabar com o Parque Nacional. Então, a gente, para além de estar fazendo essas reuniões, né, promovendo reuniões com os parceiros indígenas e também das organizações socioambientais, também com esses parlamentares e com os assessores, para estar, de alguma maneira, influenciando também, né, nessas decisões. Né, a gente sabe que existem alguns parlamentares que são os que estão defendendo a estrada a qualquer custo, que não estão abertos a diálogos, então a gente não consegue nem começar uma conversa como essa, mas existem outras formas da gente também estar trabalhando nessa incidência, organizando esses encontros, né? Mesmo que no ano passado a gente teve bastante encontros virtuais, agora ainda bem que a gente está conseguindo retomar com o presencial, que com certeza vai dar uma força maior de estar produzindo posicionamentos, né? Para além também de ter ido por essa via jurídica e também feito toda essa articulação com a própria OPIRG, que é essa organização que representa os povos indígenas do Alto Juruá, e também da COIAB, né, junto com a SOS e com o CNS, que também está sendo bem importante, e como foi mencionado pelo Mariano, né, que ele mencionou a iniciativa do próprio Ministério Público, né, de ter entrado com uma representação de ofício, questionando justamente essa falta de respeito ao direito, né, aos povos indígenas, tanto ao direito de consulta livre, prévia e informada, como também ao direito à autodeterminação e à proteção desses povos que estão em situação de isolamento voluntário, como foi mencionado também pelo Miguel, que a gente sabe que ali na fronteira existe essa reserva, né, Escunawa, e também há referências, né, de povos, de vestígios desses povos dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor. Então, são muitas questões envolvidas, né, e está mais do que certo, né, todos esses impactos, esse atentado mesmo, não só aos direitos, mas à vida desses povos, da própria floresta. E então a gente vai seguir com esse trabalho de mobilização, articulação dessas comunidades, de estar apoiando em parceria e fortalecendo para que elas estejam ocupando esses lugares, estejam se posicionando, nas diferentes vias possíveis, né? Então a gente vai seguir com essa estratégia jurídica, vamos seguir com essa estratégia de estar trazendo reflexão para dentro das comunidades e para que elas estejam se posicionando nos espaços públicos. E é isso, vamos seguir enfrentando, né, nesse enfrentamento, e estamos juntos. Espero que a gente também possa estar cada vez mais fortalecendo esses laços com os nossos colegas do Peru também, e todas essas organizações socioambientais que atuam na região, para a gente fazer com que esse projeto realmente não se torne realidade. Eu vou ficar por aqui, agradeço também a oportunidade de estar participando aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Ana Luisa. Muchas gracias a todos los panelistas por compartir con nosotros todos los alcances y repercusiones a nivel social, ambiental e incluso legal que tendría la construcción de este megaproyecto binacional Pucallpa Cruzeiro do Sul. Antes de pasar a la ronda de preguntas, nos han dejado algunas preguntas en el chat, tanto en Facebook como en YouTube. Yo quisiera hacer un recordatorio de que el estudio, la versión final del estudio, el análisis costo-beneficio de la carretera, está disponible en la página de CCF en versión en español y en portugués, pueden descargarla gratuitamente. Y también quería comentarles que hemos dejado en la plataforma de Facebook y YouTube el acceso también a la publicación que hizo mención Mariano, que es el estudio de caso sobre las implicancias legales de la carretera Pucallpa Cruzeiro respecto al derecho a gozar de un ambiente sano y sostenible. Este es un estudio que fue elaborado por la Clínica Jurídica Ambiental de la Católica en Perú y la Universidad del Estado de Amazonas en Brasil. También pueden acceder a ambos. Entonces voy a dar paso, tengo acá 3 preguntas para Thais que nos han dejado. La primera de ellas es la que planteó Ciro durante su intervención, y es relativa hacia el puerto de Chancay, que es un proyecto que reconfiguraría la logística marítima a nivel de Sudamérica, podría cambiar el resultado del estudio. Es decir, si el flujo comercial que atraería este nuevo puerto haría que el estudio
tenga un sentido económico. Esa es la primera pregunta para Thais. Una segunda pregunta tengo de María Luisa Pereira da Silva, y pregunta si la metodología de impacto socioambiental fue considerada, dentro de la metodología del impacto socioambiental fue considerada el estudio de IA. Y también tengo otra pregunta de Cristina Lacerda, que nos señala cuáles fueron las dificultades para realizar el estudio en el lado brasilero. Entonces tenemos estas tres preguntas para Thais. Thais, te cedo el micro para que puedas responder. Oi, Marta. Então, com relação à pergunta do Ciro, no caso desse estudo, nós não consideramos o impacto diretamente da construção do porto na estrada, mas com base na pesquisa que foi feita para esse estudo especificamente, me parece que o problema não é tanto de logística, mas sim de produção. Não há produção suficiente na região para justificar a construção da estrada, e a produção de outros locais poderia usar rotas alternativas até o porto. Então, assim, eu acredito que o impacto do porto não seja suficiente para tornar esse projeto rodoviário, né, o projeto de construção da estrada Pucallpa Cruzeiro do Sul viável. Com relação à metodologia dos impactos socioambientais, se a gente considerou o modelo do estudo de impacto ambiental, não, o estudo ele foi mais focado na análise econômica, considerando apenas os custos financeiros e os benefícios aos usuários. Nós complementamos a análise com alguns aspectos ambientais, mas a gente seguiu uma metodologia própria. E com relação às dificuldades para realizar o estudo no caso do Brasil, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade foi a obtenção de dados. É muito difícil obter dados oficiais, mesmo de projetos passados, que nós usamos como referência nesse estudo, por exemplo, projetos da Estrada 364, e foi bastante difícil achar os custos de construção e de manutenção da estrada, né, de trechos dessa estrada. Então, com certeza, a questão de dados foi a questão mais difícil no lado brasileiro. Muchas gracias, Thais. Bueno, en caso no hayan preguntas adicionales de pronto por parte de los panelistas, nosotros ya hemos recogido las preguntas en Facebook y en YouTube. Podríamos ya dar por clavado este evento. Yo quería brevemente mencionarles que tienen a disposición estudio en la página web, y bueno, que también aquellos que no hayan podido conectarse a esta transmisión en vivo, esta transmisión va grabada tanto en los canales de Facebook como YouTube de CCF, y podrán acceder a ella luego con los subtítulos en español y portugués respectivos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los panelistas presentes de Perú y de Brasil. Muchas gracias por su disposición y tiempo, y quedamos definitivamente en contacto. Obrigada, Marta. Obrigada gracias a todos también Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho y que tengan buena tarde. Hasta luego. Pronto. Igualmente a todos. Chao, chao. Buenas tardes a todos.